Se você está num grupo político em que as lideranças que você vai apoiar não são iguais ou melhores do que você, não faça parte disso, porque não faz sentido você estar numa hierarquia abaixo de alguém que é pior do que você. Mas dentro da democracia isso acontece o tempo todo. É por isso que a democracia, em grande medida, é uma bosta. E dá pra gente falar aqui enquanto a gente constitui um partido político. A democracia é um regime muito complicado. E, na verdade, o que a gente está tratando aqui, se vocês olharem direitinho, porque Minas é um estado rebelde, sempre foi um estado rebelde, aqui em Minas vocês estão tendo um problema muito grave com a democracia. A democracia está ferrando Minas Gerais. E acho que é muito sobre isso o painel, né? É o estado da Duda Salabert, é o estado do Nicolas, e, acima de tudo, Minas Gerais é o estado do Cleitinho. Querem falar sobre o Cleitinho, então? Tem o André Janones, como dizem para ele, é meu amigo, eu não posso falar mal, né? Então, assim... mas, cara, eu não vejo por que falar mal do André Janones. Isso é coisa de Nicolas. Porque, alguém aqui vai votar no Janones? Temos aqui algum potencial eleitor do Janones? Alguém? O Janones, ele tá tão distante no nosso espectro e que ele nem é um inimigo a ser combatido agora. Eu entendo. Esse cara, assim, se a gente não tratar da nossa trincheira, né, como é que a gente vai tratar da trincheira do exército inimigo? Não tem como, cara. É como se a nossa casa estivesse desarrumada e a gente quer entrar em guerra com alguém. Não dá. Primeiro arrume a própria casa. E dá para falar claramente hoje, veja só que interessante isso. Hoje a maior ameaça a Minas Gerais é a direita. A maior ameaça à integridade fiscal, política, à consecução de boas políticas públicas aqui em Minas Gerais chama-se direita. Porque vocês têm uma ameaça clara, existencial para vocês, que chama-se Cleitinho. E o Cleitinho representa o mineiro pobre e alienado, que eu já falei isso nas lives. O Cleitinho é uma coisa muito nova, que ele é o eleitor que vem de voto. Você vê na lata do leite, aquela roupa, o Cleitinho é um eleitor que vem de voto. Aí do nada você pega um eleitor vendedor de voto e fala, e se for você a comprar o voto? Sabe aquela coisa? O sonho do opressor é se tornar um oprimido um dia. E ele falou, uai, olha só, agora é minha chance, uai. E aí, ele se torna isso. Então ele é o eleitor vendedor de voto, tá? Ele é o lumpen, sem mudar uma vírgula do que ele é. E ele é muito verdadeiro quando ele diz, eu não vou mudar em nada, eu vou virar um senador, eu vou continuar a mesma coisa. Sim, você continua sendo o mesmo cara desqualificado, inferior, tosco, burro, numa posição de senador e que quer ser governador. E as pessoas, se você for andar na rua aqui em Belo Horizonte, se você for andar... Eu peguei um Uber aqui, o cara... Não, eu gosto de vocês, belo trabalho de vocês. Não, vamos juntar força com o Nicolas e com o Cleitinho. Não, isso é o que mais tem, cara. Eu vou dizer pra vocês, eu acho que... Todo mundo diz que Minas é o estado que define a eleição, né? E assim, vocês estão fudendo o Brasil, então, porque... eu vejo muito isso acontecer, tá? Às vezes eu entro na página de alguém que me segue, alguém que mandou um elogio, ou que manda um direct, um cara verificado, alguém famoso. Aí eu... Bom, vamos lá ver quem ele segue. Segue Boulos? Não. Segue Lula? Não. Segue Bolsonaro? Não. Opa! Vamos ver se segue o Nicolas. Segue o Nicolas. Então, existe uma parada aqui que está acontecendo, e é específico do Nicolas, que é, os caras, eles entendem que o Bolsonaro é um produto cheio de defeitos, é uma coisa que você não quer mais defender, é uma coisa que está ficando velha, mas existe um cara novo, corajoso, que fala umas verdades e vai bater de frente com o sistema, que é o Nicolas, né? E isso é igualmente burro, porque o Nicolas, ele é um cara que, para mim, assim, tá muito nítido, e eu me espanto como brasileiro não entende isso, que ele é simplesmente um surfador de ondas. O Nicolas é o cara que ele nunca te magoou como opinião, né? Ele nunca viu como opinião, você fala, puta, que merda que esse cara falou, que puto, tô puto com ele. Aí depois você reflete e fala, caramba, não é que ele tava certo, velho? Né? Pra mim, o maior sintoma disso é o Pablo Marçal. Cara, quando apareceu o Pablo Marçal, que ele é uma caricatura da caricatura da caricatura, assim, o cara, ele é o cara que pega o microfone e fala, pousei em helicóptero ontem. Meu pânico, pousei em helicóptero. Todo mundo dá risada da cara do cara. Não, precisava aprender a nadar, em uma semana nadei mais que não sei quem. Pô, veio o tubarão, deu um soco no tubarão, o tubarão saiu fora. Ele era a caricatura da caricatura, o Nicolas comprou isso, velho. Cleitinho também. O Cleitinho também. O Nicolas, cara, quando chegou o pastorzinho lá do... Como é? Of the King, the Power, the Bester, Gosmar, o cara não pode falar mal do pastor Mirim, velho. Como é que essa caricatura é considerada mais seguível do que o Bolsonaro? Como, gente? Como que isso está acontecendo? E eu vou dizer, muito por conta, e aí é uma coisa, é um fenômeno bem brasileiro também, que é o seguinte: o picareta no Brasil, se ele não te convence pelo mérito da picaretagem, então eu quero te vender um produto que é uma merda. Estou te vendendo aqui um pedaço de pano que custa R$1.000 porque, ele é ungido.
Então, às vezes, você não acredita no pano. Você fala, não, pano, vou pagar R$1.000 num pano. Só que aqui no Brasil tem tanta gente tão burra e tanta gente compra aquele pano que o cara chega para você, ele nem importa o que ele fala. Cara, eu já vendi esse pano aqui para 60 milhões de pessoas. Porra, se 60 milhões de pessoas... então vou comprar também. Então, quando você pega um cara como o Nicolas, ele ser o deputado mais votado na história, no estado de vocês, ele é validado nacionalmente e isso dá uma credibilidade para ele que independe, inclusive, das merdas que ele faz. Tipo, ele pode sair abraçado com o The King, The Power, não sei o que lá, ele pode falar, estou com o Pablo Marçal ao mesmo tempo que eu estou com o Bolsonaro, que isso não faz o menor sentido, porque como ele é validado por muitas pessoas, bom, obviamente ele não pode ser ruim. Se o cara tem tantos votos, se o cara tem tantos seguidores, se o cara... não é possível que esse cara seja ruim. E eu acho que é papel de vocês que estão aqui, mais do que qualquer outro lugar do Brasil, de acabar com isso, cara. Porque se ele saiu daqui, é aqui que vocês têm que acabar com a influência desse cara. Eu vou dizer, para mim, não o Nicolas em si, mas o que ele representa, tá, é o maior problema do Brasil. Que é essa vontade de simplificar uma coisa a um ponto de você não entender uma coisa que está na tua lata, cara. Tipo, esse cara é obviamente um picareta. Isso, pô, Arthur entrou numa parada muito legal, porque eu sei, vocês não são Goiás, mas São Paulo está incluso nisso, tá, para não tirar o meu estado da reta. São Paulo... Minas e Goiás fazem parte do complexo greco-goiano, vocês sabem disso, que é um complexo cultural que gera uma espécie, mas maiormente Minas Gerais e Goiás, que ele gera um mínimo denominador comum brasileiro. Então, aqui, essas grandes reduções e simplificações chegam ao máximo. O que eu quero dizer disso? A cultura básica brasileira, se for pegar assim, qual é o mínimo denominador comum da cultura brasileira? É aqui. Aqui é o mínimo. Se você for falar, me fale qual seria um brasileiro típico, com certeza ele nasceria em Minas Gerais. Entendeu? Minas, ele tem o norte de Minas, é como se fosse o interior do Nordeste. A região leste, próxima do Rio, é como se fosse Rio de Janeiro. O sul de Minas é muito parecido com aquela região da Mogiana, ali de São Paulo. O Triângulo Mineiro parece Goiás e parece a região de Ribeirão Preto. Minas Gerais, ela consegue congregar... Ela é o centro, o verdadeiro centro gravitacional do Brasil. E isso para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. A parte para o mal, que é o que a gente está tentando tratar aqui, que é esse problema que vocês vão ter que lidar politicamente, é que, por ser um mínimo denominador comum, você consegue criar fórmulas gerais que se espalham muito rápido pelas gerais, para soar meio poético, mas pelo Brasil também. Então, essas fórmulas... O Pablo Marçal é goiano, mas independente de ser goiano, é como se ele fizesse parte desse mesmo caldo cultural que se espalha como ratilho de pólvora. É uma coisa que eu já falei em live. Um gaúcho, sotaque, o estilo não vai ser muito bem visto no Nordeste ou no Norte. Um nordestino não vai ser muito bem visto em São Paulo no Sul. Agora, um mineiro é bem visto em todos os lugares. Por ser um mínimo denominador comum. Esse mínimo denominador comum, volta a falar, é um elemento de unidade nacional, poderoso para a gente construir coisas, que é o lado positivo. Agora, o lado negativo. Ele espelha os grandes vícios nacionais. Então, o que é o Cleitinho e o Nicolas? Eles dois espelham o conjunto geral dos vícios brasileiros. E esse conjunto geral dos vícios brasileiros se espalha muito... Então, assim, é um oportunismo e uma coisa falsa e fingida o tempo todo e simulada. Então, tem uma religiosidade simulada, tem uma brasilidade simulada, tem uma coisa meio brejeira de uma pessoa comum e simples também simulada. E essa simulação cola, porque, como eu disse, por soar profundamente brasileiro, ele soa profundamente autêntico. E aí é o problema, porque essas figuras vão se tornando uma espécie de parasita nacional e os danos imediatos acontecem aqui. Só que existe um problema. Quando você pega pessoas de baixa qualidade e você vai atribuindo posições de poder a elas, se elas não tiverem, vamos dizer... tarefas em que elas vão ser julgadas de maneira objetiva, por exemplo, um mandato no executivo, a gestão de uma determinada crise, se elas não tiverem isso, vai estar tudo tranquilo. E é por isso que um cara como o Nicolas não vai querer ser governador. Vocês entendem isso, né? Tampouco ele vai querer ser prefeito. É mais fácil ficar no legislativo. Agora tem essa gíria que o Pirajá me ensinou, farmando aura. Gravando vídeo, farmando aura, vai crescendo, até tentar uma candidatura presidencial. No máximo, tentar ser senador antes. Perfeito? Inclusive, alguém me falou ontem que é o seguinte, nos últimos 50 anos, nenhum governador virou presidente no Brasil. É uma maldição do governador. Se você virou governador no Brasil... O Collor não foi governador? Nos últimos... Não. Hã? Foi. Quem?
O Collor foi governador. Antes de ser... Presidente. Então, 40 anos? 35? Não. 20? 18? Igual o Kiko. 5? 2 meses. Aí, ó, cadê a galera que me fez desafio ontem? Cadê? O cara tava no bar. Agora você sumiu, né? Aí, ó. E aí, ó. Eles que me falaram, ó. Mas falaram errado. O Collor foi governador. Então, esse desafio é um desafio muito louco. Porque é um desafio sobre a própria... em que vocês vão ter que encarar os elementos positivos do mineiro enquanto congregador de uma espécie de uma alma nacional, sabe? E aí vocês estão vendo como se fosse a sombra dessa alma, que são essas figuras. O Cleitinho é o resultado de todos esses defeitos. O Cleitinho, acho que ele é muito mais exposto do que o Nicolas, ele tem uma carreira que, assim, o Cleitinho precisa concorrer a governador, o Nicolas não. Então, o Cleitinho, ele precisa dar esse passo, até porque ele tem uma sombra que é o próprio Nicolas. Então, ele precisa correr o risco. Senão, ele vai, né, a carreira dele vai meio que estagnar. Então, ele está no mandato do meio do Senado, que são 8 anos, então ele está indo ele está no 4º ano que vem e tal. Então, é uma eleição que ele não corre risco nenhum. Ele vai assumir ele vai concorrer para governador. Se ele perder, ele sai maior. E se ele ganhar, ele também sai maior, mesmo ele acabando. Para a gente, se a gente for pensar de maneira objetiva, seria até bom ele ganhar. Certo? Vocês estão ferrados. Maquiavelicamente. Vocês estariam ferrados. Porque seria uma espécie de uma... É igual quando o Pablo Marçal ganhasse São Paulo. Se ele ganhasse São Paulo, ia ser muito bom que as pessoas iam tomar um susto do cacete. E ia ser, mas... Quer dizer que esses faladores de verdade não entregam no Aragá? Exatamente. O falador de verdade não vai entregar no Aragá. Mas o dano material à vida de vocês, ele vai ser sentido por vocês. Em todas as coisas. E isso é uma merda. Então, enfim, vamos ouvir agora. Mas só uma coisa antes também. Eu acho que existe um vício meio pseudo-super... eu sou superior, eu faço análises da gestão, né? A gente pode até... que é o fantasma do bom gestor. Não, mas o Tarcísio é um bom gestor, viu? Não, mas o Zema é um gestor. Foda-se que eles são bons gestores. Eu vou dizer, o Kim, inclusive, sai denunciando pra caramba que o próximo presidente, ele vai ter 0 de orçamento para ele fazer a gestão. Então, é muito mais sobre um cara ter a vontade, a coragem e a manha mesmo de comprar uma briga grande do que ele fazer uma boa gestão administrativa com alguns números que, no meio da gestão pública federal, é desse tamanhozinho. Hoje, se não me engano, 96% do orçamento já está comprometido, está crescendo, o próximo governo vai ter 0. Então, é muito mais sobre um cara pegar e falar, meu irmão, vamos ser disruptivo, vamos ter coragem de fazer o que tem que ser feito. E, novamente, o Tarcísio vai ser o cara que vai fazer isso? Não me parece que ele está cheio de coragem para enfrentar o que tem que ser enfrentado. Né? É o Zema que vai fazer isso? É o Cleitinho? Então, eu digo mais, cara. Essa mania da gente falar que não, eu analiso a gestão e não, cara, desculpa, cara. E digo mais ainda. Dependendo do estado que você pega para administrar, é fácil. Sim, vamos ser sinceros. O estado de São Paulo tem alguma dificuldade administrativa, cara? Não tem nem competência legislativa para você fazer muita coisa. Tanto que eu sempre falo, deputado estadual não faz nada, tá? E de verdade, cara, deputado estadual, assim, a União tem muita coisa, o município tem muita coisa, o Estado sobra com nada. Você nem tem muito o que mostrar, né? Enquanto deputado estadual ou enquanto governador de um estado superavitário como São Paulo. Né? Diferente de você pegar um Rio de Janeiro, né? Que aí você tem alguns desafios. Mas eu diria para você que a gente tem que parar um pouco também com essa análise da gestão, porque ela é uma coisa meio covarde, né? O Zema, como o Renan falou, ele não fez uma gestão desastrosa. Só que é o seguinte, irmão, na pandemia ele foi um dos 2 governadores que não assinou a carta contra o cara que estava deixando centenas de milhares de famílias morrerem aqui. Ele está pedindo perdão, ele está denunciando a perseguição ao sistema da família Bolsonaro, que é o sistema infiltrado. E, aliás, enquanto a própria família Bolsonaro bate nele, né? Quem acompanha o Kim Paim, o Eduardo Bolsonaro e toda a turma porta-voz da família, eles batem nele, chamam ele de Visconde de Sabugosa, batem nele... E ele ia ficar aceita, que essa coisa é uma coisa meio humilhada, cara. É esse cara que vai enfrentar o PCC? Exato, esse cara não vai enfrentar porra nenhuma. Marcola manda um salve para ele. A gente tem que entender a importância também da geração de empregos para esses jovens todos no crime organizado. É isso que vai acontecer. Vamos botar o profeta do Banal aí, o Cleitinho. O que é? É o da Virgínia, isso daí? Roda aí.
né? Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade, viu? Então aqui, nós, políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, claro, filho? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. A Virgínia, como vocês podem ver, ela é outra greco-goiana. Eu vou falar um negócio pra vocês, ó. Isso aí, na verdade, né? Eu até, quando eu fiz o vídeo sobre isso, eu falei, cara, o que vai pegar mais mal? Nós aqui, falando que política tem que ser séria, ou a Virgínia chancelando ele pra milhões de fãs. No final das contas, pegou mal isso pra ele, pegou mal pra caramba isso daí. Só que eu acho que também vai no sentido do que o Renan falou, que é o seguinte, esses faladores, na hora de entregar, eles não entregam nada. Então, como o brasileiro é muito emocional, o cara viu ali a Virgínia e falou, cara, isso aqui é um ponto de foco emocional, isso aqui é uma concentração de aprovações emocionais do povo brasileiro. Eu só quero tirar uma foto com ela. Né? E ele foi lá e tirou a foto e, por conta muito das denúncias que todos nós fizemos, né? Falando, olha que absurdo, etc. Isso acabou pegando mal, mas eu diria para você que isso seria uma gestão Cleitinho, seja como presidente ou como governador. O cara fala assim, mano, o que tá hypado, velho? O que tá hypado? É isso, exatamente. Então vamos fazer qualquer coisa para hypar. E aí, as pessoas, e isso me surpreendeu um pouco, tá? As pessoas cobram coisas sérias. Isso aconteceu muito quando a gente foi visitar o hospital lá para fiscalizar. A galera falou que eu estava dando uma de Gabriel Monteiro, me cobraram, não foi nada disso. E eu gostei que meu público me cobrou. Tipo, mano, então as pessoas... Isso aqui é o prefácio de um livro que vai dar errado, cara. Assim, o cara tá mostrando, ó, me coloca no executivo, dá o orçamento na minha mão, que eu vou fazer várias hypagens, isso vai pegar mal, e vocês só vão se tocar depois que eu fiz. Para mim, esse vídeo é um anúncio do que vai acontecer se esse cara ganhar uma majoritária. Que outro vídeo é esse? É o famoso da estrada? Deixa eu ver. Que ele fala que é uma estrada federal, né? Vocês não contavam com a minha astúcia não, né? Mais um desvio. Aqui é NTT, ó. Aguarda aí. Aí, ó. Aí. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Vem cá. Ô, Minas Gerais, compartilha pro Brasil inteiro, você que é brasileiro aí, pra você saber que tem um desvio. Vamos junto. Vamos compartilhar esse negócio aí, gente. Ô, meu irmão, tá pegando desvio aí, né? Vai com Deus, meu irmão. Não paga mesmo, não. R$15 é roubo. Vai embora. É isso aí. Vai com Deus. É isso, é trabalhador. Meu respeito. Deixa eu só dar um recado pra quem tá criticando aqui. Mais uma vez. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Tem cheio de projeto de lei meu lá pra poder resolver esse problema de plástico. Tá lá no Senado engavetado. Já entrei com ação, já entrei na justiça. Então isso aqui é pra esfregar na cara do sistema, sabe? Que vocês não mandam no Brasil. Vocês mandam colocar uma porcaria dessa aqui de plástico de pedágio aqui. Não consulta o povo, não pergunta o povo. Coloca R$15 pra roubar do povo. E eu não vou tolerar isso aqui. O que eu puder fazer pro povo de Minas aqui do Brasil, não vai fazer. Ele fez o vídeo. Vamos lá, vamos mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Ele fez o vídeo, vamos pessoal. Carro, é um desvio de pedágio, é isso? Pessoal, nós estamos aqui em Sete Lagoas aqui, mostrando para a população, não só de Sete Lagoas, mas de toda Minas Gerais que passa aqui nessa porcaria dessa parte de pedágio, tá? R$15, não é isso, Marcelo? Roubo legalizado. Ah, mais um nome é esse. Roubo legalizado. Vem, que absurdo. Roubo legalizado de Sete Lagoas. Você tá passando desvio aqui? Tô passando desvio agora. É isso aí, ó. Vai economizar R$15. Vai passar do desvio também? E aí? Vai passar do desvio também? Pessoal de Minas Gerais, compartilha para todo o Brasil, pra gente mostrar que aqui também na região de Sete Lagoas, que é um dos pedágios mais caros que tem de Minas Gerais. É o pedágio mais caro de Minas Gerais. Gerais. Era 6, era isso? Foi para 15. Foi para 15. Vai embora, vai com Deus. Vai com Deus. Deus abençoe, viu? Vai com Deus. Vai com Deus também. Vai com Deus. É isso aí, gente, ó. Não contava com minha astúcia, é mais um desvio. Aí, pessoal, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é o desvio, ó. Nós estamos entrando na estrada aqui para mostrar pra vocês. Batidinho, ó. Tá ótimo. Então compartilha pro Brasil inteiro pra gente mostrar que aqui na região de Sete Lagoas já tem esse desvio aqui também, que a gente conseguiu aqui, ó. E vamos conseguir mais. Pode ter certeza disso. Parar de fazer hora com a cara do povo. Se vocês acham que ia ferrar com o povo, é nós que vai ferrar com vocês. Pessoal, tá aí, ó, caído, ó.
A gente chegou aqui agora na saída para ir embora para Belo Horizonte. Quanto que fica no mês? O pessoal vai pagar uma parte. Cleitinho, mais de R$800. Uma pessoa que estuda, que faz tratamento em todos os dias. Então, para a pessoa que anda todo dia, compensa sim fazer aqui. Nós estamos falando que sai 5 km à frente do pedágio. Vale a pena. R$800 de economia no mês. É absurdo. Aqui, ó, vocês achou que ia fazer hora com a cara do povo? Foi nós que fez hora com a cara de vocês. E eu vou continuar fazendo isso. O que eu defendo é o povo. Tamo junto. É o funcionário do povo. É o João Bétega nacionalizado. Né? Ele pegou um desvio que alguém fez e ele gravou um belo vídeo mostrando o desvio. E aí ele cumpriu a cota de trabalho que ele tinha no mês. Tem um vídeo dele, famoso dele e o Nicolas, colocando umas... Eu achei que era esse também. Colocando umas cruzes num buraco. Uma coisa assim. Ah, olha só! Olha isso aqui, não sei o quê. Blá, blá. Só que não era nem uma estrada federal, era uma estrada estadual. Então... não, desculpa, era uma estrada federal do governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro não tinha feito. No caso do Tarcísio, inclusive, ele não tinha feito obra para recapear. E aí eu lembro que ele colocava assim, isso aqui é o fundão eleitoral, viu? Esse buraco aqui é o fundão eleitoral. E aí o Bolsonaro aumentou o fundão 2 vezes. Né? Quer dizer, o cara está criticando a gestão que ele passa pano. E nada no Brasil precisa fazer sentido, porque, novamente, como a gente se apega a aspectos estéticos e emocionais muito simples... eu vou te falar, eu nem ouvi direito o que ele estava falando ali. Vamos supor que sou uma pessoa que eu também vi o vídeo meio no carro, não vi muito direito. Puta, é um cara indignado com pagar pedágio? Porra, eu gosto desse cara. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Mas ele é o quê? Senador, vereador, não importa. Ele tá indignado como eu, ele sente a mesma emoção que eu quando eu tenho que pagar R$15 de pedágio. Eu gosto dele, é o cara que eu gosto. É a mesma coisa o vídeo do Nicolas, do Pix. Gente, pra mim aquilo é a coisa mais assim, é muito brasileiro isso. O cara faz um vídeo denunciando que o governo quer vigiar teu Pix. E bomba. E ele está certo. Eu não quero que o governo vigie meu Pix. Aí ele defende o governo que queria taxar teu Pix. O projeto de taxar o Pix é do Paulo Guedes. O mesmo caralho, velho. Sabe? É muito assim, é muito primária a contradição. Mas eu vou falar, aí é mérito do cara. Aí é mérito do cara. E aí, a minha pergunta é se não é preciosismo nosso não incorrer nisso. Sendo honesto, vamos fazer assim, aqui. Fazer igual? Não, porque, cara, assim, funciona. Alguém liga pra isso? Não, calma. Aí vem minha tese do show e do trabalho, né? Eu não sou contra o show. Eu acho que o show faz parte. Por exemplo, o Nicolas colocou a peruca lá da Nicole. Eu acho que tinha que fazer mesmo. Não, da peruca da Nicole foi a coisa mais legal que ele fez. Eu também acho. Só que é o seguinte, entregou o que com aquilo? O show tem que haver. Só que a partir do show você entrega alguma coisa. O problema é que esses caras são só o show. Por exemplo, o Cleitinho, ele foi lá, fez tudo isso aí. O que aconteceu? Eu estou perguntando, alguém sabe o que aconteceu? O pedágio acabou com o pedágio? Fecharam o desvio. Que é lógico que iam fechar o desvio. Ele mostrou o desvio. É lógico que iam fechar o desvio. Fecharam o desvio. Tá bom. Fecharam o desvio. O resultado foi negativo. Então, tá bom. Cara, a gente é um povo que a esquerda comemora IOF. Obrigado, Lula, me dá imposto. E a direita cobra taxa. Obrigado, Trump, obrigado pela taxa. É muito difícil assim, né? É muito difícil, cara. Mas aí, como a gente está falando aqui, eu acho que o antídoto tem que partir daqui, cara. Eu acho que se você... Porque assim, uma coisa que aconteceu bastante, eu lembro quando o Aécio foi disputar com a Dilma, eu lembro que Minas rejeitou o Aécio, e eu lembro que a esquerda usava muito isso. Cara, cujo estado o rejeita, porra, meu, isso aí não pode ser bom. Eu acho que tem que partir daqui, cara. A denúncia desses caras tem que partir de vocês, velho. Ainda uma parada. Esse ano a gente está com um congresso, a gente vendeu muito ingresso. A gente vendeu mais ingresso para o Congresso Estadual de Minas do que para o Congresso Estadual de São Paulo, para vocês entenderem, tá? A demanda reprimida que tem para o tipo de trabalho nosso aqui, tá? Isso é muito concreto que a gente está falando. Vendeu mais que o Congresso do Paraná, vendeu mais que o Congresso de Santa Catarina, e são lugares que a presença política nossa... historicamente, aí, nesses últimos 10 anos, é maior do que aqui. Então, tem algo nosso acontecendo aqui. Aí eu falo assim, o que fazer em Minas, dado que assim, nós teremos um partido logo mais, certo? Primeira coisa que a gente vem falando em todas as eleições, em todos os lugares que a gente vai disputar. Nós não vamos nos aliar a nenhum projeto específico, tá? E Minas não será diferente. Nós... temos que pensar em ter chapa para deputado federal. Viu quem aqui falando, vamos eleger deputado federal. Cara, eu quero que tenhamos um candidato a governador aqui em Minas. E nós precisamos ter candidato a governador, candidato a Senado, e montagem de chapa de estadual, montagem de chapa federal, tá?
e vamos ter candidatura a presidente também, e nós vamos fazer esse trampo, e nós precisamos que vocês aqui mostrem uma alternativa, não só à esquerda, óbvio, a esquerda é nosso inimigo natural, mas a essas bostas aí. Até porque existe um efeito manada aqui, eu não conheço ninguém aqui em Minas Gerais, me mostrem, dentro do campo da direita que seja crítico a essas figuras. Existe? Talvez exista e eu possa não, existe? Então, pera, não, estou falando, um líder político que participe de eleições, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, de direita e que não abaixa a cabeça ou procure apoio desses caras, existe? Um cara falou sim. Não existe, certo? Não existe. Então, o que eu estou vendo aqui é uma oportunidade gigante, porque esses caras são péssimos, e esses caras não são confrontados. Muito pelo contrário, pela própria natureza deles, eles vão tentar a cooptação do primeiro crítico que aparecer, ele vai tentar ignorar, depois cooptar, e aí ele vai ter que enfrentar. Antigamente, as pessoas em posições de poder poderiam fingir que a gente não existia, porque a gente era só um movimento. Agora, nós estamos mudando de status, a nossa mudança não é só quantitativa. Quantitativo é, nós estamos maiores, não estamos? Agora a mudança é qualitativa, nós somos diferentes, nós somos outra coisa. Né? Não é uma lagarta que ficou maior, agora a lagarta virou borboleta. Ai. O painel começou aberto, terminou com borboleta. Não, o Rayan dos Santos já falou sobre mulheres que usam borboleta, ele foi lá no escritório me explicar, mas... o ponto é, central, essa mudança qualitativa que nós estamos tendo vai fazer com que nós não sejamos ignoráveis. Então nós precisamos, enquanto grupo, definir certas coisas. E esse é o papel de um congresso. Qual é o nosso papel nesse cenário aqui? Qual é o público que gosta desses caras que eu citei? Quem é que gosta desses dois caras? Qual o perfil demográfico de um fã acalorado do Cleitinho e do fã acalorado do Nicolas? O Bobson. Mas quem é o Bobson? Pera, vai um de cada vez, vamos lá. Evangélicos, com certeza. Mas evangélicos de alta renda ou baixa renda? Média baixa. Idoso também. Tá. Oi? Agroboy gosta também. Agroboy gosta mesmo. Fandoruan. Fandoruan gosta? Eu acho que o Cleitinho tem Fandoruan sim, tá? Eu acho que sim, tem. Oi? Não entendi nada. O Eros Biondini. Tá. Eu estou falando de coisas mais gerais. Então, o desenho que vocês estão me dando aí é basicamente assim. Pessoas que... É um recorte que ele é transversal, ele pega várias classes sociais, mas, em geral, você vai ter uma concentração, vamos falar, em pessoas evangélicas, pessoas mais religiosas, pessoas que acompanham as redes sociais de maneira muito intensa e que talvez enxerguem esses caras como celebridades. Então, esses caras são vistos como celebridades, eles são acompanhados como celebridade. Uma pergunta que é bem interessante fazer aqui. Quem tem mais militante? A gente ou o Cleitinho? Não. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem mais militante do que o Cleitinho, do que o Cleitinho e o Nicolas. Nós somos uma estrutura política formadora de militante. Eles têm muito mais eleitores, fãs, seguidores, tá? Eu estou falando de coisas de natureza diferente. Tá? As naturezas são diferentes. Onde eu quero chegar aí? Tá? Um militante é como se fosse um soldado profissional comparado com, um camponês que você deu uma lança. Um militante, ele tem meios e técnica, tá? Muito diferentes. E ele vai ter instrumentos na mão. Hoje vocês são esse soldado que a gente está descrevendo, e agora vocês vão ter uma formação, vocês vão ter o uniforme, o escudo, a lança. Entendeu? A gente tem um partido. Nós temos meios de enfrentar eles. Por mais que eles sejam hoje celebridades. Ser celebridade é muito bom, certo? Dá voto, não é gostoso? Mas a posição deles é exatamente firme? Não é firme. Uma celebridade, ela é frágil por excelência. Uma celebridade não escolhe as posições que toma. O Cleitinho já escolheu alguma posição que ele toma?
Vocês sabem quem é o que o Cleitinho pensa sobre alguma coisa? A opinião do Cleitinho é determinada pelos outros. A opinião do Nicolas é determinada pelo recorte eleitoral majoritário brasileiro, que é um antipetismo. Então é cristão, ora gosta do Bolsonaro, ora não gosta muito do Bolsonaro. Às vezes terraplanista. Exatamente. Eles nunca vão brigar com outras celebridades que atinjam esse público. Por exemplo, esse público gosta do Neymar. Você nunca verá o Nicolas falar do Neymar. Você nunca verá o Nicolas entrando em certas brigas que a gente entra, porque isso pega esse mesmo eleitor. Você nunca vai ver o Cleitinho, então, muito menos. O discurso deles é frágil. Eu vou dar um exemplo. Se a gente for para a eleição presidencial e tiver uma candidatura sólida a presidente, a gente vai ter que falar certas coisas que eles não vão ter coragem de falar. Por exemplo, eu pelo menos gostaria de falar que vários estados brasileiros têm que perder o estado de estado e voltar a ser território. Ah, isso vai queimar. O Cleitinho poderia falar isso? Que o Piauí não pode ter senador, nem governador? Que o Acre não pode? Eles vão falar isso? O Cleitinho teria coragem? Eles vão ter coragem de falar certas coisas como, por exemplo, talvez seja mais fácil a gente dar uma bolsa maior para a população, porque o mundo vai se encaminhar, por exemplo, uma situação de ter um auxílio universal, por causa de quarta revolução industrial, automação, e talvez a gente vai ter que virar para uma parte da população e falar, ó, eu vou te dar R$1.000 por mês, é mais do que esses auxílios aí, é R$1.000 por mês, R$1.100 por mês, tá? Você vai receber pro resto da tua vida, mas você não vai votar. Mas você não vota, porque a gente acaba com o sistema de incentivo inteiro para compra de voto, que é que faz vagabundo entrar na política. Então a gente acaba com o sistema, mata esse sistema de incentivo. E mata o sistema de incentivo de um cara ir na urna votar para aumentar o auxílio e bolsa para ele. E a gente vira o jogo para o pagador de imposto e para a pessoa geradora de riqueza. Um cara que é majoritário de celebridade tem coragem de falar isso? A gente tem? Então vamos botar para fuder, caralho. Vamos falar o que esses filhos da puta não tem coragem de falar. Porque eles têm medo de perder tudo, que quem quer agradar a todos só agrada a si próprio. Vamos falar o que eles não têm coragem de falar. Vamos falar que nós vamos matar uma parte dos eleitores deles, que são traficantes e criminosos. Certo? Vamos falar, porque a gente acredita nisso, porque é o que precisa ser feito para melhorar a porra do Brasil, caralho. E o que eu estou falando aqui são ideias. Isso nem foi deliberado se nós vamos defender. Eventualmente eu vou falar, ó, que vocês gostam, acham uma ideia boa, vamos discutir. O que eu estou propondo, porém, é vamos ousar falar o que desagrade os outros. E não vamos ser puta de atenção como esses caras são. Esses caras são puta de atenção, essa é a fraqueza deles. E aí o papel de vocês em Minas é fazer uma coisa que, veja só, é em certa medida pouco mineira. O mineiro é o mais agradável dos brasileiros, é o que eu falei. Todo mundo gosta do mineiro. Todo vai é o lugar mais acolhedor. Mas por quê? Porque o mineiro tem um lance do... O mineiro sabe jogar, certo? Ah, o mineirinho come quieto, certo? Vocês precisam ser pouco mineiros agora, vocês precisam ser assertivos. Vocês precisam falar o que vocês pensam. Vocês precisam desagradar. Vocês precisam ir para a dividida. Nós temos que ser um grupo em Minas Gerais que, pela necessidade de resolver este problema que também é cultural, nós temos que partir para a dividida. Vocês têm que ser a turma da dividida. Vocês têm que dividir aqui, porque o coração do problema está vindo dessa subcultura que a gente está reclamando. Então vamos dentro do coração da subcultura ser a solução. E não ser o problema, nós temos que ser a solução. Tá? E acho que é um puta desafio para vocês como grupo. Propor ter políticos que não vão unir. Vocês vieram para dividir, caralho. A gente veio para falar a verdade, propor o que é certo, dividir. Dividir. Parar com os falsos consensos. E aí quem divide, fala a real e assume o risco, lidera. Esse é o nosso papel, a gente nasceu para liderar, a gente não nasceu para ser liderado. Muito bom. Olha só, deixa eu falar uma parada aqui para vocês entenderem. Eu conto essa história às vezes nos painéis, que é a primeira vez que eu faço esse painel com o Renan junto aqui. Normalmente o que eu falo, né, nesses congressos é essa história. Tem uma pessoa que é de Minas, inclusive, né, que é a Júlia Lucy. Eu tenho a liberdade de falar dela porque é minha amiga, tudo, então não é uma história que eu vou contar de bastidor. Não, é uma história de bastidor, mas que elucida muito o que a gente está vivendo. A Júlia Lucy, ela foi deputada pelo Novo, se não me engano, ela foi deputada distrital, se não me engano. Foi para Brasília mesmo. E aí ela me chamou para o podcast dela, né? Ela estava gravando em São Paulo e ela me chamou lá no estúdio do Paulo Matias e eu encontrei com ela, fazia tempo que eu não encontrava ela. E aí, tudo bem? Quanto tempo? Como você está? Tudo bem? E aí eu senti uma
uma piedade no tom que ela estava me tratando, sabe? Do tipo, pô, Arthur, pô, vocês foram tão importantes pro Brasil, né? Você, teu grupo, né? O MBL, vocês foram tão bacanas ali no impeachment da Dilma, né? Vocês fizeram a diferença, né? Poxa, eu sei que vocês batem no Bolsonaro, mas a gente sabe que no fundo vocês são direita, né? Sabe aquele discurso piedoso? Sabe, tipo assim, porra, um dia você foi alguém, mas hoje, porra, mas eu ainda gosto de você. Sabe um negócio meio piedoso? Eu não entendi muito bem, porque isso foi no bastidor, né? Foi antes da gente entrar no podcast. Aí, beleza, fomos entrar no podcast. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Tal. Aí, aquele disclaimer gigante, né? Tô trazendo aqui uma pessoa muito polêmica, que eu sei que muita pessoa não vai gostar, mas eu sei... Eu lembro que ela fez essa descrição, que se um dia o Brasil estiver dividido de novo entre a direita e a esquerda, dessa vez eles vão estar com a direita, porque eles também são conservadores. Aí põe umas pautas lá, joga no bolo aí, joga uns... Ele também não gosta de aborto, vai. Ele também não, sei lá, ele não gosta de bandido. Ele também é direita, gostem dele também, por favor. Beleza, aí abre o podcast, né? Oi, aí, Júlio Luci, legal, quanto tempo que eu não te vejo, que bacana e tal. É o seguinte, só queria deixar claro que, assim, se você, no seu disclaimer, quis deixar claro que a gente pode, sei lá, um dia apoiar o vagabundo, o ladrão, o corrupto, o traidor do Bolsonaro, eu quero deixar claro que não, né? E ela, nossa, mas vocês não gostam do Bolsonaro. Não é que eu não gosto, eu acho o Bolsonaro um traidor, blá, blá, blá. E foi o podcast inteiro, cara. A gente descendo a lenha e ela o tempo todo tentando me empurrar. Mas o Xandão é ruim, né? Sim, o Xandão é ruim. Mas a gente não vai combater o Xandão se a gente não combater essa idolatria, esse corrupto que é o Bolsonaro e tarará. E eu não parava de bater, cara. E aí, no final, ela ainda tentou, assim, tipo aquelas cartas de misericórdia. Assim, não, mas eu sei que tem umas figuras que são legais. Tipo assim, tipo o menino do Sul, lá, o loirinho. Você tá falando do vagabundo do Marcel Van Hatten, né? Não, mas aí tem aquele menino jovem também, né, de Minas, você está falando do traidor, o vagabundo do Nicolas, né? Enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte: fiz todo esse podcast, acabou o podcast, qual era a minha impressão? Minha impressão é, bom, ela ficou chocada, né? Ela muito provavelmente vai, obrigado, tchau, e nunca mais vai falar comigo, e tipo, nossa, esses caras estão num caminho muito errado. Quando saiu do podcast, que ela folhou a Valete, que ela foi dar uma olhada nas... Porque eu falei, eu faço live e tal, estamos batendo audiência boa, 4 mil no dia ruim, 9 mil no dia bom. Ela, todo dia é 2 horas de live minha, mais 2 horas e tanta do Renan, mais o MBL News, mais os meus vídeos diários, mais o canal do Kim, mais o Guto. Assim, é muito canal. É muita gente. Nós somos o grupo maior, assim, grupo político do Brasil em YouTube, nós somos o maior, pra gente entender o tamanho do bloco. Tá? Porque às vezes a gente se diminui, nós somos brejinhos. Não, a gente é pica no YouTube, galera. Não, a gente é foda mesmo, né? Mas aí onde eu quero chegar, que eu acho que vai nesse estímulo que a gente tem que ter do que o Renan falou, porque às vezes no nosso coração, cara, a gente tem todo esse estímulo. A gente olha um Cleitinho, um bosta desse, a gente fala, porra, cara, esse cara é um merda, cara. Puta, cara, Pablo Marçal, cara, puta, Nicolas, vai se fuder. Só que na hora que a gente abre a porta de casa e a gente vai falar pra a gente se sente na posição que a Júlia Luci quis me colocar. Do tipo, tem um pouco de piedade de mim, gosta um pouquinho de mim. Quando você tem convicção em falar pro cara, eu quero que você não goste de mim, que eu vou te fuder agora, vem cá que eu vou falar, o Bolsonaro é um vagabundo do caralho, entendeu? Quando você tem convicção naquilo que você está falando, você também se torna contagiante. Quando você deixa de ser o cara que sofre bullying, fala assim, meu, para de me fazer tanto bullying, vai, eu também sou legal, deixa eu comer lanche na mesa aí com vocês, e você passa a você fazer bullying com os caras, vocês são maioria, vocês são uns bosta. Entendeu? Eu que sou foda. Quando você se torna um cara convicto daquilo que você realmente é, você se torna contagiante. A pessoa olha pra você e fala, e por que eu tô falando isso? Porque quando acabou o podcast, ela ficou encantada com o nosso projeto. Ela falou, cara, puta, eu não imaginava que vocês estavam assim. Né? Por exemplo, um outro exemplo midiático muito bom é o Marco Antônio. Não sei se vocês sabem, o Superman, né? Porra, ele falando de mim. O senador deles eu aqui. tenho um react aqui. O senador que vocês vão votar, certo? Você acha que eu não... Peraí. Antes de react, deixa eu só concluir aqui que a gente vê dele. O Superman, antes de me enfrentar no debate, o MBL acabou, né? O MBL que é o novo que nasceu velho. O MBL, debate com o Arthur, demorou, vamos embora, porque os caras não conhecem. Aí quando toma um atropelo, puta caralho, velho, os caras estão... Você se torna contagiante.
O cara olha pra você e fala, porra, então eu acho que você, cara, por estar em Minas Gerais, por estar num estado onde tem o tal do Oceano Azul, que é, não tem ninguém que enfrente a esquerda, enfrente esses caras, irmão, tenha convicção do que você é, Puta, velho. é muito verdade. Vocês têm uma benção. O Novo, que poderia ser um concorrente, ele é o primeiro. Eu puxo o saco primeiro. Pelo amor de Deus. Vocês não têm concorrente aqui, caralho. Vocês não têm concorrente. É basicamente pegar e fazer. Não, e outra coisa, cara. Como eu falei, cara, quando você está convicto do que você faz, você se torna contagiante, só que tem mais uma vantagem também. As caricaturas todas, elas são muito contra as pessoas que querem passar pano. Cara, imagina se hoje, você tenta passar pano pro Pablo Marçal, você com a sua inteligência tenta passar... Não, veja, não é... Porra, velho, é muito fácil bater no Pablo Marçal. É muito fácil bater no Nicolas, é muito fácil bater no Cleitinho, é muito fácil bater no cara lá de Sorocaba, o prefeito Manga. É muito fácil bater no pastor Mirim. Então bate, porra. Tenha a convicção de bater no cara com energia, com puta, eu sou isso aqui mesmo. Cara, olha quanto tempo vocês... Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Com o que eu tava falando sobre 2019? Eu não lembro com o que eu tava falando. Que em 2019, cara, quando a gente começou a brigar com o Bolsonaro, não tinha ninguém, tá? E não tinham todas as contradições flagrantes. Não tinha petista na PGR ainda. Não tinha Cássio Nunes. Não tinha isso ainda. Quando a gente brigou com o Bolsonaro no início de 2019, a gente viu na frente que o Titanic ia bater no iceberg. Só que ninguém tava vendo o iceberg. Sabe aquele cara no filme que ele falou, tô sentindo um cheiro de gelo. Aí o negócio bate. A gente sentiu esse cheiro. Falou, mano, eu tô vendo esse cara desarticulando reforma de Previdência, esse cara tratando os aliados dessa forma, esse cara incentivando manifestação para fechar STF no início do governo. Esse cara é um merda, isso aqui vai dar merda. Esse cara vai dar merda. Nós começamos com isso lá atrás, quando era foda demais, meu. Hoje, você que passou por tudo isso, você que apoiou o MBL no Derrete MBL, você que tá na ascensão, irmão, você tem que ter convicção, velho. Agora, uma coisa legal que está acontecendo aqui em Minas tem vereadores ou lideranças políticas que já falaram assim, não, eu quero conhecer. A gente teve um evento que a gente fez com a Amanda, foi em março, foi até aquele que eu fiz o discurso no púlpito lá na... Foi na Câmara Municipal. Foi na Câmara Municipal. Cara, tinha uma paulada de vereador de Minas Gerais presente no evento. Alguns eu conheci, conversei, acho que talvez estejam aqui. O Caio estava aqui, não sei se ele está aqui no evento. O Caio... O Caio, ele foi, eu conheci, troquei ideia com ele lá. E o Caio... O Caio eu não Itaúna. conheço. Levanta aí, Caio. Você é de onde? Itaúna. Você já é vereador? Ô, louco, velho. Ô, louco. Parabéns aí. Uma salva de palmas pro Caio de Itaúna, pô. Pô, tamo junto, Caio. Obrigado. Quem for de Itaúna ou da região, sigam o cara, porque é o seguinte, a gente tem que nacionalizar nossos vereadores, cara. E o Caio tá se aproximando. Esse é um exemplo. Tem o Pedro de Betim, tá aqui? Cadê? Tem mais gente? Levanta aí, Pedro de Betim. Uma salva de palmas pro Pedro de Betim, ó. Tamo junto. Valeu, velho. Essas são pessoas que a gente conheceu, só para dar o exemplo dos dois. Tem mais? Eles têm origens políticas diferentes da nossa. Diferentes. O Caio foi no evento da Amanda porque ele adorou o lance de prender, matar e tal. Que isso, não, quero matar pessoas. Brincadeira. Aí ele falou, vou aparecer no evento. Ele vou aparecer, apareceu. Aí depois a gente encontrou os vereadores lá no MBL. Ele, mais um monte de vereador de outros estados do Brasil, vários de Minas. Tinha gente de Viçosa também, o Caio vai lembrar. Pois bem, conversei, bateu o santo. E o Caio, ele vem do campo da direita bolsonarista. Aí ele começou a conhecer um MBL para além da caricatura que venderam. Conheceu o projeto de emissão e falou, eu quero conhecer. E olha só que interessante, que é um exemplo disso. Tá, vou mostrar então. Ele veio para São Paulo para a gente conversar, assim como o Pedro veio para São Paulo para conversar conosco. Não, vocês têm um projeto assim, o partido é assim, assado e tal. Do nada os caras estão assistindo a live, estão começando a comentar, estão começando a participar. Isto é um processo natural de criação de cultura política e de participação e construção de um projeto local. Eles começaram a conversar com o Russo, com a Amanda, com a Luana, com a galera do núcleo. Cadê o nosso bigodudo? Deixa eu só aproveitar que tem mais gente aqui, ó. Tem o Ale de BH. Cadê o Ale de BH? Foi embora, tudo bem. O Caio de Itaúna. Tem o... Hã? O Wender, mas quando ele mandou mensagem... O Wenderson é de Itaúna também. Mas ele não veio. Ele não veio, tudo bem. Leonardo de Divinópolis. O Wenderson tá aí. Você falou que não vinha...
Aê, pô. Ah, ele enganou. É que você falou, eu não vou. Eu falei, vem, caralho, larga de ser boiola. Peraí, tem o Leonardo de Divinópolis. Cadê o Leonardo de Divinópolis? Não tá. E o Pedro de Betim, que a gente falou aqui. E Mauro de Patinga. É até assim, não sei quanto tempo a gente tem aqui, vai ter pimbas, mas era legal até pra essa galera se apresentar e dar um oi. Não sei se pode. Vamos? Pode. Se quiser dar um oi aqui, tem tempo? E aí é legal até pra galera conhecer. O ponto é, galera, a última vez que a gente fez congresso aqui, foi ano passado, né? Me corrijam. A gente falou, galera, crescemos, nós vamos eleger vereador, a Luana vai ganhar, o Russo vai ganhar, tentamos com o Caio. Cara, a Luana e o Russo ganharam. A Luana já tem, se eu não me engano, aqui 3 projetos aprovados. Em número de projetos aprovados, talvez a Luana seja a vereadora mais barulhenta nossa no Brasil. Tá? O Russo, ele criou para mim uma manobra política que eu chamo de envelope de Russo. Tá? Que é aquele truque que ele envelopou a situação ali. Foi um negócio brilhante. E agora tem outras lideranças se aproximando. E qual é o processo que tem aqui? E eu estou falando um negócio real. A gente está ao vivo, tem 800 pessoas assistindo no YouTube. E eu estou falando aqui em termos reais, porque o que a gente vai fazer é aberto. A gente é muito transparente nesse aspecto. Nós, como grupo, estamos vendo pessoas se aproximarem de bom grado. São pessoas que não precisam se aproximar. Todas essas pessoas sabem que existe um ônus e um preço MBL. Todo mundo sabe disso. Não só o preço político do MBL. A gente tem uma fórmula de trabalho diferente, mas também uma rejeição gerada por isso. Se essas pessoas estão querendo construir, é nossa obrigação chamar, sentar, conversar, e além delas se aproximarem para a gente talvez construir as nossas chapas e ganhar a eleição aqui, isso motivar vocês que estão aqui a participarem das eleições por Minas Gerais. Vocês serem líderes nossos aqui. A gente montar chapas ferradas de boas. Uma coisa que é concreto, se Minas Gerais é o segundo lugar com o maior número de seguidores e audiência nossa em todo o Brasil. O segundo lugar do Arthur é Minas Gerais. O segundo lugar do Kim é Minas Gerais. O segundo lugar do MBL é Minas Gerais. Essas pessoas votam. Essas pessoas votam. Só que essas pessoas nunca tiveram quem votar nosso aqui. Quem disse que a gente não vai eleger gente aqui em Minas? Na eleição de 26? Quem disse? Quem vai impedir a gente de fazer isso? É só a nossa falta de ambição e é só a nossa mentalidade pequena. Eu duvido que se a gente trabalhar, a gente não elege gente aqui em 2026. Eu duvido, só que vocês têm que ter tesão pra caralho. Que é o mesmo tesão, e eu não quero fazer discurso político, motivacional, que eu acho isso coisa babaca, né? Mas, puta que pariu, cara. Minas Gerais, vocês na coleta foram geniais. O time de Minas foi um dos melhores do Brasil, foi glorioso o trabalho aqui em Minas Gerais. Então, Minas Gerais ajudou a gente a ter esse partido. E o mínimo que esse partido tem que fazer é fazer Minas Gerais ter deputados nossos com as nossas cores nessa porra, caralho. Então vocês têm que despertar essa ambição. Essas pessoas que vieram, volto a colocar, mandatários e lideranças que tiveram grande votação, e que estão presentes aqui, eu falo para todos eles, vamos ganhar essa eleição em 26 juntos. É o desafio que eu estou dando. O Caio está ali, o Pedro está ali, o Everson, está todo mundo aqui. Que é o Russo e a Luana não estão aqui, mas eu jogo também para eles. Vamos vencer isso em 2026? Nós somos mais inteligentes, nós somos estruturados, nós sabemos o que nós fazemos, a gente tem um propósito de ferro. E nós temos uma militância que é inigualável. Vamos fazer essa porra? Porque eu também não... Me chamaram para fazer aqui um painel em que a gente vai ficar o quê? 1 hora reclamando do Cleitinho? Pau no cu do Cleitinho. Não vamos reclamar do Cleitinho, vamos ganhar do Cleitinho. Vamos ter essa ambição. E está na nossa mão, então assim, é sério, é muito real. Vocês têm já pessoas... Está acontecendo agora, e o que eu vou falar, em Minas Gerais, tem mais liderança se aproximando do núcleo de Minas Gerais do que em São Paulo. Vocês sabiam disso? A demanda é tão reprimida aqui, tão reprimida, que tem mais gente vindo buscar a gente para construir do que em São Paulo. Então tem um recado claro. A gente só não vai construir se a gente não quiser. Eu quero pra caralho. Eu quero pra caralho. Eu estou dando, assim, eu estou devotando a minha vida a construir essa porra. Eu sempre falo, eu não sou um CPF, eu sou um CNPJ. Entendeu? Me tratem como um CNPJ, eu não tenho vontades pessoais. Minha vontade é, o nosso grupo político vai fazer o que precisa ser feito. Então, pelo amor de Deus, cara, não sejam medrosos e não percam e não padeçam por falta de ambição. Vamos ganhar essa... Vamos ganhar, cara.